Tem coisas que depois que a gente vê, não tem como deixar de desver. Por exemplo, uma traição, depois que tu ficou sabendo, não tem como tu dizer que tu não sabia, que tu, né, que a tua vida continua sendo a mesma. Por exemplo, uma época eu fazia as minhas postagens do Instagram. E aí eu fazia de qualquer jeito, fazia ela louca, fazia com o que eu achava bonito, as cores que eu achava legal e tal, não tava nem aí. E aí um momento eu contratei a minha irmã, porque ela é design, ela fazia as minhas postagens, e ela um dia achou interessante me explicar um pouquinho sobre paleta de cores, para eu ganhar uma autonomia nas postagens. E depois que ela me explicou sobre paleta de cores, que eu descobri que as cores elas têm uma harmonia, que elas têm que se combinar de certa forma, que existem sites onde tu procura uma paleta de cores, que essa paleta de cores tu também vai usar por um período, porque vai fazer parte da tua identidade visual, que as pessoas vão te reconhecer por causa dessas coisas. Enfim, eu fiquei sabendo de um universo que depois que eu soube desse universo, eu nunca mais consegui fazer as minhas postagens do jeito que eu fazia. Porque eu achava feio, achava que não tinha harmonia, que estava bem horrível, como realmente estava, né? Eu não conseguia enxergar isso, porque eu não tinha esse conhecimento. E por que a gente opta por falar de assuntos filosóficos aqui ou querer evoluir como pessoa, por mais que pareça difícil? Porque a gente, por exemplo, depois que a gente soube de conhecimento ou de um conceito elevado, a gente não quer mais levar a mesma vida que a gente teve. Outra coisa é que pessoas importantes que passaram na nossa vida e nos mostraram que existe uma vida de valor para ser vivida, pode ter sido um colega, um amigo, um mestre, um professor, um autor de um livro, uma pessoa importante dentro da filosofia, dentro da religião, pode ter sido qualquer pessoa que te elevou à consciência, por responsabilidade, por amor a essas figuras, por amor a essas pessoas. A gente tem uma certa responsabilidade de manter essa chama acesa e continuarmos sendo as pessoas que levam essa iluminação às outras. Então, por mais que seja difícil, e eu sei que às vezes não é fácil, que nem eu já comentei em outros vídeos, dentro da nossa playlist, a gente está dentro da playlist do Cantinho Filosófico. A gente tem várias playlists legais nesse canal. Se tu gosta desse canal, já te inscreve, deixa o teu like. Mas a gente está no nosso Cantinho Filosófico. E nós já falamos o quanto às vezes é difícil nós escolhermos por um caminho elevado frente a grande multidão de pessoas que ainda não está conectado com isso, com pessoas que não se importam em, às vezes, ter um comportamento mais de autossacrifício, que se importam em ter um comportamento de autossacrifício e priorizam ideias egoístas. E nós somos assim na maioria das situações. Só que a gente, às vezes, quer se arriscar. E a gente quer ser melhores, mas as outras pessoas não estão na mesma vibe, não estão na mesma página. E aí a gente se pergunta se vale realmente a pena. Mas graças a Deus existem figuras e pessoas que passaram por esse mundo e deixaram os ensinamentos de que mesmo algumas pessoas, mesmo a maioria das pessoas, às vezes não sendo legais, não estando na mesma vibe que a gente, é importante que nós nos mantenhamos firmes no nosso propósito de elevarmos a nossa consciência, de termos comportamentos mais bonitos, não só por causa dessas pessoas também, mas porque quando nós estamos caminhando na rua, quando nós estamos de frente a uma situação de caridade ou em frente a uma situação de compaixão, de amor, de generosidade, de bondade, nós sentimos no nosso coração que aquilo é o certo. E não tem como negar que nosso coração se aquece, se enche de amor quando ficamos sabendo de histórias bonitas, de histórias onde a pessoa se dedicou para outras pessoas e aquilo foi tão intenso, aquilo foi tão genuíno, ela não estava ganhando nada, ela estava fazendo de coração. E tu pode acompanhar. Essas pessoas, elas têm essas virtudes de bondade e generosidade, elas são escravas das suas próprias virtudes. Deixa eu tentar explicar para vocês. Imagina que a pessoa tem uma bondade, uma generosidade tão forte que ela guardou um dinheiro para comprar algo que ela queria. E aí chega alguém para contar sobre uma história de dificuldade que está passando, e ela, com maior amor, e eu não digo assim, com sacrifício, é com amor, gente, amor, ela pega e tira do dela e dá para outra pessoa. Eu não tenho filho, mas dizem que quando tu tem filho é assim. Imagina tu sentir esse amor, né, por pessoas que tu não conhece ou por pessoas que tu não tem tanta proximidade assim, mas porque tu tem essa virtude dentro do teu coração. Parece que tu é escravo dessa virtude. Mas não aquela
aquele comportamento que a gente aprendeu desde criança, que é o certo e que a gente faz com dificuldade, mas um comportamento genuíno. E isso que me instiga muito a procurar me conectar com essas histórias dessas pessoas. Hoje em dia, para mim, não é fácil fazer isso. Eu tento racionalmente, em alguns momentos fico com o coração ali conectado com a história, mas nem sempre é muito fácil. E eu fico imaginando como é que é tão fácil para essas pessoas, por exemplo, Jesus, a gente vê Gandhi, a gente vê várias histórias, Chico Xavier, essas pessoas assim que se dedicaram ao ponto de ser tão simples, de ser a única coisa possível, entende? É difícil a gente viver de forma genuína isso, mas a gente aos poucos vai entendendo que o nosso egoísmo nos afasta das pessoas, que realmente essa busca incessante pelo dinheiro, pelas aquisições, pela vida segura, não é exatamente dinheiro que a gente quer, bens e tudo mais. A gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, a gente quer poder proporcionar uma vida boa para as pessoas que a gente ama. No final da história, o que a gente busca é isso. Só que nessa busca a gente se perde, porque a gente não sabe que é isso. A gente só quer os bens, a gente quer estar num nível social diferente, a gente quer estar com um pessoal diferente, um pessoal que prioriza essas coisas e não que seja errado. Mas quando a gente idealiza uma pessoa que só buscou isso na vida e não percebe o quanto é difícil tu ter uma vida de auto-sacrifício, como esses personagens que eu falei, a gente tá correndo pro lado errado, porque fácil mesmo é tu correr atrás de dinheiro, é tu correr atrás de beleza, é tu correr atrás de coisas que tu ganha, coisas. É muito fácil tu correr atrás disso, tu levantar todo dia sabendo que tu vai ganhar. Se tu bater a meta, tu vai ganhar tanto. Isso é muito fácil. Agora tu te desprender de tudo isso, tudo isso, eu vou ajudar outras pessoas. Isso é um movimento interno que eu ainda não entendo. Mas a gente está aqui junto para cada vez mais entender de forma genuína. Deus está na consciência do que é certo. E não naquela consciência só racional. Eu sei que é certo ajudar os outros. Mas essa consciência de meu coração doer ao ponto de eu saber que eu sou feliz dessa forma. E eu espero um dia chegar nesse nível em todos os momentos da minha vida. Eu estar sempre vivendo isso. E que a gente entenda, não só eu, né, mas que a gente entenda que nós nos sentimos vivos quando amamos outras pessoas. E não só os de casa, né, gente? Os de casa, eu sei que tem gente que tem os de casa que não é fácil, né? Mas a gente conseguir amar a todos como de casa, a gente conseguir amar essas pessoas, olhar no olho dessas pessoas, sabe? Até me lembrei de uma cena aqui que me comoveu. Semana passada eu ganhei não, né? Eu tava numa reunião e essa reunião tinha um coffee break. E nesse coffee break sobrou muita coisa. E eu separei algumas coisas para doar para as pessoas na rua. E eu saí a procurar e não encontrei ninguém. Eu acabei deixando, né, algumas casas não, umas lixeiras assim penduradinhas, eram salgadinhos e tal, porque acabei dando voltas e não encontrei ninguém. Era num horário talvez que não fosse adequado. Mas à noite, quando eu fui em outra circunstância, eu saí, e daí eu tinha um dinheiro na bolsa, porque é raro a gente ter dinheiro, mas eu passei por uma pessoa que estava pedindo dinheiro, e aí eu dei esse dinheiro para a pessoa e peguei na mão dessa pessoa, e essa pessoa assim me olhou com um olhar, e eu olhei com um olhar, e aquilo foi tão impactante para mim, porque eu tenho às vezes, vou abrir para vocês um certo receio, não sei quem é essa pessoa, né? Tu vê a pessoa tá bem suja e tal, mas aquilo, eu rompi com aquilo, e foi impactante para mim, sabe? Então a gente tem esses movimentos, às vezes aos poucos, cada pessoa vai ter a sua dificuldade, mas é o nosso caminho de evolução. É fácil a gente buscar o dinheiro o tempo inteiro, gente. Difícil é a gente parar tudo e se dedicar ao outro. Isso é difícil. Isso é complicado. Mas quando a gente acessa isso, não tem como deixar de ver. Não tem como a nossa vida ser mais a mesma. Entende? O quanto é transformador, te transforma em alguém melhor. Esses dias eu estava um pouco reflexiva
sobre o que vale a pena eu me dedicar e o que não. O que é ilusão dentro desse mundo? O que são esses bens materiais, essa coisa, essa busca incessante que as pessoas buscam e se desconectam de si mesmo? O que são isso? Porque cada pessoa pode ter de forma muito escrachada e outras coisas tão sutis que a gente nem perceba, mas como a gente tem um pouquinho de consciência nisso? E, por exemplo, um bem material, ele pode me trazer uma satisfação, mas aos poucos ele vai se desgastando, ele vai ficando retrógrado, ele vai ficando obsoleto e aquilo se perde, né? E às vezes pessoas dedicam uma vida inteira em prol de uma coisa dessas. Então, isso é um pouquinho, né? Talvez eu não queira me conectar com isso, porque eu cheguei nessa conclusão de que, poxa, se eu vou dedicar a minha vida por algo assim, então eu tô indo pro caminho errado. Mas eu queria chegar mais numa conclusão mais forte, né? O que vale a pena? E aí eu fui fazer uma viagem para minha cidade, que eu tô em outra. E aí eu pensei assim, será que eu levo o meu iPad? Será que eu levo o meu computador? E me deu uma sensação assim, vai que, sei lá, vai que eu seja assaltada, vai que eu perca, vai que eu isso, vai que aquilo. Me deu uma sensação, uma angústia, uma coisa meio assim de poder me tirarem aquilo, sabe? De não ser meu. E eu cheguei numa conclusão, recebi uma iluminação, assim, que essa sensação de poder perder as coisas, de coisas que estão na minha mão e podem me roubar, e podem me tirar, essas coisas assim, isso não vale a pena eu lutar, não vale a pena eu me dedicar na minha vida. Não que eu não vá precisar dessas coisas, mas não colocar a minha vida em cima disso. E tem coisas que eu tô segura. Por exemplo, os sentimentos que eu tenho, os conhecimentos que eu levo, os aprendizados que eu levo. Eu posso ir viajar de consciência limpa, tá comigo, tá no meu coração. Isso vale a pena. As coisas que não podem ser me tiradas porque elas estão dentro do meu coração. Às vezes, de uma forma bem sutil, né? A gente quer fazer uma anotação, mas aquela anotação que a gente guarda no coração, aquela coisa que a gente fala assim, no dia que eu percebi isso, a minha vida mudou. Tem que te tirem, podem roubar teus cadernos, podem roubar tuas anotações, podem roubar o que for, tá contigo. Então, essas ideias elevadas, gente, eu tenho certeza que se a gente for por esse caminho, a gente tá indo pelo caminho certo. Esse vídeo chegou ao fim, gente. Um beijão, não quero me prolongar. Queria te desejar um bom dia também e que se tu gostou desse vídeo, tu curta, deixa teu like, te inscreve nesse canal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.